Olá, cursista! Este é o nosso quarto e último encontro de metodologia de projeto de pesquisa. Espero que você e o seu companheiro de dupla já estejam produzindo um projeto de pesquisa aplicado à realidade local. Não se esqueçam que o nosso tema central é educação ambiental. Nas aulas anteriores, foram discutidos os seguintes temas: os conceitos de ciência e método de pesquisa, técnicas de leitura e redação do texto científico, identificação dos vários tipos de trabalhos científicos, elementos essenciais de um projeto de pesquisa, objetivo, metodologia, justificativa e outros. Nesta aula, iremos abordar a unidade 5 do nosso material, intitulada Referências segundo as normas técnicas da ABNT. Assim, o que iremos discutir hoje, de uma forma mais detalhada, são as regras e os padrões estabelecidos para a produção da pesquisa científica. Os objetivos da aprendizagem são dominar as regras para a citação de referências bibliográficas em trabalhos técnicos científicos, organizar as referências bibliográficas segundo as regras e normas da ABNT. Você já percebeu como as ideias e as proposições teóricas são citadas nos diferentes trabalhos científicos? Nesta nova etapa de estudos, você já é capaz de fazer uma citação corretamente? Estas são perguntas que iremos tentar responder. Assista a nossa aula com atenção e busque discutir as suas dúvidas com os tutores e colegas e também no ambiente virtual. Participe das nossas atividades. Curiosidade sobre as normas da ABNT. As normas são leis utilizadas para padronizar e identificar um padrão de qualidade. Seguir as normas de publicação da ABNT, Associação Brasileira de Normas e Técnicas, é importante para não existirem conflitos entre a padronização e ajuda na comparação de pesquisas relacionadas ao mesmo assunto. A ABNT surgiu em 1940, em função de conflitos que ocorriam em dois grandes laboratórios de pesquisa, o INTE, Instituto Nacional de Tecnologia, e o IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica. Esses laboratórios, apesar de muito rigorosos e respeitados, não usavam os mesmos métodos para a avaliação, ocorrendo frequentemente a aprovação de uma pesquisa em um laboratório e a reprovação em outro. Como esses problemas eram frequentes, a busca por uma metodologia e padronização única resultou no surgimento da ABNT, que foi também uma das fundadoras da ISO, International Organization for Standardization, entidade responsável por organizar as normas internacionais de publicação em trabalhos científicos. Todo trabalho científico, para ser apresentado ou publicado, deve ser padronizado de acordo com as normas pré-designadas pela ABNT, que segue as normas internacionais de padronização da ISO.
Algumas das principais importâncias de seguir essas normas são estimular os níveis de qualidade, segurança e confiabilidade nas pesquisas. Então, vamos às normas? Unidade 5. Referências segundo as normas técnicas da ABNT. Prezado estudante, vamos agora entender o que é uma citação. Normas da ABNT para citação. Antes da gente compreender quais são as normas da ABNT para citações, é importante que a gente compreenda o que é uma citação. A citação, ela é uma informação extraída de outra fonte. Isso significa que em um trabalho escrito são feitas várias hipóteses para sustentar uma teoria. No sentido de sustentar uma determinada ideia ou uma proposição de um raciocínio, utilizamos de citações de outros autores que, por meio de menções de trechos citados na bibliografia, vão reforçar e aprofundar determinado assunto que estamos tratando. Então, a citação, ela apoia determinada ideia que queremos reforçar em nosso texto. Apresentado a vocês o tipo de citação e qual o seu uso, vamos demonstrar a vocês os tipos de citações que existem. Posso começar? Então, agora vamos mostrar para vocês que não existe apenas um tipo de citação. Existem vários tipos de citação. A primeira é a citação direta. A citação direta, ela pode se subdividir em citação direta até 3 linhas e citação direta acima de 3 linhas. A principal característica da citação direta é quando eu copio literalmente a ideia do autor. Temos também a citação indireta. A citação indireta se refere quando eu afirmo as mesmas ideias do autor, porém utilizando palavras diferentes. Temos também a citação de citação, que é quando eu busco dentro do texto do autor X as ideias do autor Y. Nos trabalhos científicos é o famoso APUD. E também temos as notas de rodapé. Ok. Agora, vamos apresentar um exemplo de cada tipo de citação para que você compreenda realmente. Me acompanhe. Ok. Bom, o primeiro exemplo que iremos trabalhar com vocês é a citação direta até 3 linhas. Como eu já tinha explicado, a citação direta é aquela em que eu copio literalmente as palavras do autor. Então, estou utilizando exemplos que estão retirados dos textos que nós trabalhamos na nossa disciplina. Então, vejam. No artigo 1 de Educação Ambiental, tem a seguinte citação. Nesse sentido, Loureiro, 2007, P68, isso já são segundo as normas da ABNT, defende que a educação ambiental crítica
como uma prática escolar que considera o conhecimento da posição ocupada por educandos na estrutura econômica e a especificidade cultural do grupo social ao qual pertence. Essa citação, ela é retirada das ideias de Loureiro, 2007, e ela está junto ao texto entre parênteses. Por que entre parênteses? Porque a ABNT me diz que todas as citações abaixo de 3 linhas devem vir junto ao texto entre aspas. Então, este é um exemplo de uma citação direta até 3 linhas. Sim, como segundo exemplo, eu quero destacar para vocês a citação direta acima de 3 linhas. E qual é a principal característica da citação direta acima de 3 linhas? Eu novamente vou retirar as ideias, assim como o autor colocou, porém, ao invés deste trecho de texto estar dentro, ao longo do meu texto, ele vai ser copiado exatamente como o autor colocou e recuado no texto. No caso, a citação que estamos dizendo aqui é a citação da Galeazzi e Moraes, que afirmaram que a educação pela pesquisa pode ser compreendida como um ciclo dialético e recursivo que se inicia com um questionamento, seguido de tentativas de reconstruir conhecimentos e práticas pela organização e defesa de novos argumentos. Estes comunicados e submetidos a uma comunidade crítica serão avaliados e aperfeiçoados. Então, toda essa afirmação é dessas duas autoras, Galeazzi e Moraes, que publicaram a sua obra em 2002. Uma coisa importante que a gente tem que chamar a atenção em relação às citações acima de 3 linhas é que elas vêm recuadas no texto. Então, observem aqui outro exemplo de citação direta acima de 3 linhas. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês que as citações longas acima de 3 linhas, elas sempre vêm recuada no texto. Recuado quanto? Recuado 4 centímetros. Isto é uma regra? Sim, isso é uma norma da ABNT. Toda citação longa, ela vem recuada 4 centímetros e a sua letra também vai ser menor do que a letra normal do texto e também o espaço entre as linhas vai ser o espaço simples. Ou seja, uma citação longa, nós destacamos ela no texto rapidamente. Vejam que essas duas citações se referem a situações onde retiramos do texto as palavras exatamente como o autor escreveu. Não há nenhum tipo de interferência do leitor. Por isso, são denominadas citações diretas. As citações diretas se dividem em curtas e longas. A diferença está no tamanho do trecho que queremos evidenciar. Citação abaixo de 3 linhas é citação direta curta. E citação acima de 3 linhas é citação direta longa. Agora vamos a outros tipos de citações. Uma citação muito importante, bastante utilizada na pesquisa, é a citação indireta.
A principal característica da citação indireta é que reescrevemos as ideias do autor segundo as nossas próprias palavras. Assim, quando afirmo a utilização da pesquisa, da iniciação científica como metodologia de ensino, pode ser uma alternativa para a educação ambiental, visto que incorpora a prática articulada com a teoria e inclui a percepção emancipatória em que o aluno se torna sujeito da construção do seu conhecimento. Essas ideias, elas são inspiradas nas ideias do Demo 2007, mas elas não estão exatamente como o autor escreveu. Eu reconstruí as suas ideias. Um outro exemplo que temos de citação é a citação da citação. O que isso significa? Significa que estamos pegando a ideia de um autor que foi citado por outro autor. Então, aqui nós temos dois exemplos de citação de citação. Vejam que a seguinte frase: segundo Digic 1983, citado por Fagundes 2001, no texto jornalístico é convencional apresentar-se um resumo do acontecimento abordado. E aí nos questionamos. Na verdade, as ideias foram encontradas no texto de Fagundes. É Fagundes que está citando Digic 1983. Então, eu não li a obra de Van Digic 1983. Eu sei das suas ideias através do texto de Fagundes. Então, por isso é denominado citação de citação. Um outro exemplo de citação está na seguinte afirmativa. Segundo Fujita, 1999, citado por Fagundes 2001, a indexação engloba até 3 fases. Então, observem que essas afirmativas não estão no texto de Fujita. Eu não li o texto de Fujita. Na verdade, eu li o texto de Fagundes, 2002. E é Fagundes que cita Fujita. Por isso, é uma citação de citação. Acho que agora está certo. É bem interessante as diferentes formas de se citar, não é? Por fim, não podemos esquecer das notas de rodapé. Notas de rodapé são explicações que aparecem aos pés da página em que são mencionadas. Servem para explicar pontos que não devem ser incluídos no texto e possuem a seguinte finalidade: evitar explicações longas dentro do parágrafo do texto, prejudiciais à argumentação, ou indicarem notas de referência de fontes consultadas ou que remetem a outras partes da obra onde o assunto foi abordado. Mas, quando devo usar a nota de rodapé? Então, devemos entender quando usamos a nota de rodapé. A nota de rodapé, ela pode ser utilizada em 3 situações. Num primeiro momento, esclarecimentos e comentários que vão completar uma argumentação que já está dentro do texto. Uma segunda possibilidade do uso da nota de rodapé
é a citação de autoridade, quando indicam uma fonte consultada. E o terceiro momento é a referência cruzada, ou seja, indicando outras partes da obra ou outras obras sobre o mesmo assunto mencionado. Ou seja, o rodapé, ele complementa uma argumentação dentro do texto. Bom, agora que entendemos os tipos de citações, vamos registrar e vamos compreender a forma de incluir as obras e os autores nas referências bibliográficas. Prestem atenção à forma de se citar as obras. A partir de agora, nós vamos compreender como eu devo citar uma fonte que foi usada na minha pesquisa. A isso nós denominamos de elementos indispensáveis nas referências bibliográficas. As normas da ABNT, elas não são totalmente rígidas. Por vezes, nós temos a inclusão de um ou outro detalhe. Porém, os elementos indispensáveis a qualquer referencial é o autor, lembrando que o autor é sempre citado por seu sobrenome. Por exemplo, eu me chamo Vivian Mendes Hermano. A forma de me citar é Hermano, Vivian Mendes. Após a colocação do autor, vem o título da obra. O título da obra, ele sempre vem em destaque, às vezes em negrito, às vezes sublinhado, às vezes em itálico, vai depender da regra. Após o título da obra, nós temos a edição, o local de publicação, a editora e a data de publicação. Ou seja, não é importante apenas citar quem escreveu ou o título da obra. É preciso localizar do ponto de vista do espaço e também do tempo quando essa obra foi publicada. Se estivermos tratando de artigos científicos, além desses elementos indispensáveis, temos que somar a página, a revista e também o site em que retiramos aquela informação. Então, vamos, a partir de agora, mostrar para vocês alguns exemplos de como fazer as citações das obras que consultamos. Então, o nosso primeiro exemplo se refere a um livro muito importante para a nossa disciplina, que são os Fundamentos da Metodologia. Esse livro, ele foi produzido pelos autores Lakatos e Marconi. Como eu devo citar? Então, sobrenome, nome e prenome. Após o autor, você tem o título da obra, no caso que são Fundamentos da Metodologia Científica. Depois do título da obra vem a edição, a origem aonde esse livro foi publicado e a editora, e por fim nós temos o ano de publicação. Eu gostaria de alertar vocês que alguns editais de pesquisa já têm cobrado também o número de páginas que o livro tem. Se são 270, eu vou colocar 270, se são 310, são 310. É uma informação que recentemente eles têm cobrado. Além desse primeiro exemplo, eu gostaria de mostrar para vocês as referências bibliográficas que estão expostas no artigo 1 do nosso material. Vejam a vocês que aqui nós temos exemplo de citações de várias fontes. Observem para vocês verem.
o primeiro autor citado, na verdade, são dois autores, Bassi e Pataca, e eles publicaram esse trabalho deles em uma revista. Veja que, por ser revista científica, eu sou obrigada a citar o número em que esse artigo está publicado, as páginas em que esse artigo ocupa na revista. Além disso, nós temos, por exemplo, citações retiradas de livro, como, por exemplo, essa citação de Carvalho. Isso é um livro, né, que se intitula Em Direção ao Mundo da Vida, que foi publicado em Brasília, não é? Na editora IP, e aí nós vamos ter até o ano de página. E assim, sucessivamente, nós vamos citando todas as obras que trabalhamos ao longo da nossa pesquisa. E por fim, eu gostaria de trabalhar com vocês como, por exemplo, eu devo citar o artigo 1, que está disponibilizado no AVA. Então, o artigo 1 é um trabalho de grupo e eu tenho que citar todos os autores. Então, eu venho com o Aguiar, eu tenho Silva, eu tenho Carvalho e também Castro. São os 4 autores que produziram o artigo científico que trabalhamos na nossa disciplina. Esse artigo científico, ele tem o seu título como Educação Ambiental para a Preservação dos Recursos Hídricos, como atividade de ensino e pesquisa em uma escola pública do Pará. Veja que o título sempre vem em destaque. Além do título, vem o nome da revista, aonde ela é produzida, o seu número, o seu volume e a página em que esses artigos ocupam. Ou seja, esse artigo ele começa na página 88, termina na 98. E para não esquecer, muito importante das referências que são retiradas da internet, é que eu tenho que disponibilizar o endereço no qual eu retirei esta obra e a data de acesso. Então, desta forma, fica a citação do artigo 1 que trabalhamos na nossa disciplina. Você percebeu como são amplas as possibilidades de citação dentro da pesquisa? Ainda mais na pesquisa ambiental? Mas eu gostaria de reforçar que elegemos o tema geral da nossa disciplina, que é Educação Ambiental. Não se esqueça. Consulte o nosso material, participe das discussões no AVA e realize a nossa atividade Elaboração de um Projeto de Pesquisa. Nesta atividade, você poderá colocar em prática todas as lições que estamos apresentando para você. A nossa equipe agradece a sua participação e esperamos que nossas aulas, juntamente com o material, os tutores e todo o apoio que disponibilizamos a você possam auxiliar na sua aprendizagem. Bons estudos e bom projeto!